Olá a todas, olá a todos. Muito prazer. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, do Conexão ACESP Saúde Rio. Meu nome é Alex Lucena, sou diretor da CESPRO e a gente está na PUC do Rio, um lugar emblemático, onde eu comecei minha trajetória como empreendedor, como investidor na área de tecnologia, há muitos anos atrás, lá antigamente, lá na velha guarda. Passado. Enfim. E hoje, tendo realmente o prazer de receber aqui, primeiro Maria Luísa Reis, minha colega de diretoria de ACESP, ex-presidente da ACESP, Obrigada, e empresária aqui da pesada de muito tempo, da pesada também, tem essas metáforas assim. Gírias das antigas. As gírias das antigas denunciam totalmente, que somos empresários do século passado, mas faz parte. Exatamente, mas dos primórdios aqui da tecnologia e inovação do Rio de Janeiro, que já vai se apresentar, e Tatiana Roque, que realmente acabei de conhecer, e um prazer enorme, porque a Tatiana é nada mais, nada menos do que a primeira mulher secretária de Ciência e Tecnologia da nossa cidade. Então, seja muito bem-vinda à PUC, seja muito bem-vinda ao Conexão. E, a CESPRO, você está em casa com a gente. Um abraço aí de toda a diretoria de antemão. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Então, assim, vamos lá. Para quem não conhece, isso é habitual, mas para a gente ficar, a audiência, conhecer um pouco melhor vocês. Maria Luísa por Maria Luísa, conta aí um pouquinho da sua trajetória sim. Primeiro e depois a gente passa para a Tatiana. Tá ok. Meu nome é Maria Luísa Reis, fui presidente da CESPRO aí no período de 2019 até o ano passado, dezembro do ano passado, 2022, 4 anos, que é o mandato, são 2 mandatos. Sou engenheira mecânica, fiz mestrado, doutorado, sou doutora em engenharia nuclear, lá pela COP UFRJ, então tenho uma história aí de 10 anos pelo UFRJ, na área acadêmica, fazendo pesquisa, publicando, aquela coisa toda. E naquele período eu optei aí por sair para um empreendedorismo que não tinha nada a ver com a minha tradição familiar, a não ser o meu bisavô, uma coisa mais distante. Porque eu achava que tudo aquilo que o Estado tinha me dado, eu tinha que retribuir de alguma forma. Coisas de jovens, que continuam jovens, que empreendedor não envelhece. Exatamente. Então, a gente tem essas ideias, essas convicções, e eu enfiei a cara para abrir uma empresa de tecnologia numa época que estava começando os algoritmos e tecnologia da informação, informática, programa, software. E aí eu me meti nisso e tenho aí a minha empresa, Lab 245, que vai fazer 27 anos agora em setembro. Parabéns. E aí minhas startups, a Maps 245, Magali Robô, My Health, e a gente está aí fazendo o trabalho de levantar o Rio de Janeiro economicamente, um ecossistema tão bacana, tão incrível, tão inovador. E aqui a Tatiana representa totalmente aquilo que a gente acredita e o que a gente pensa, né, Tatiana? Contigo. Gente, então é um prazer estar aqui, Obrigada, eu sou Tatiana Roque. Eu sou, na verdade, professora do Instituto de Matemática da UFRJ e agora estou secretária municipal de Ciência e Tecnologia. Eu sou formada em informática na UFRJ. Também estudei rapidamente aqui na PUC. Quando eu entrei na PUC e na UFRJ. Fiz um período, as duas concomitantemente, a PUC P15 e a UFRJ Informática. Acabei ficando na UFRJ e me formei em informática, mas depois acabei indo para a carreira de matemática. Depois, se vocês quiserem, eu conto por quê. É interessante essa história, mas a gente fala no podcast. Você tem um livro sobre isso também, a história da matemática e tal. Isso, exato. Acabei me encaminhando para a carreira de matemática, aí fiz mestrado em matemática, doutorado já em História e Filosofia da Ciência, fui para fora, fui para a França, voltei, e tive uma carreira acadêmica até ir um pouco mais também para a política, porque eu achava que nesse período todo que a ciência se tornou tão fundamental e ao mesmo tempo foi sendo desvalorizada, eu achei que a gente tinha que botar a mão na massa e defender a ciência e a tecnologia, Então acabei também tendo uma inserção política que me fez chegar até aqui, secretária de Ciência e Tecnologia. Matemática e computadores, tudo a ver, Os bits and bytes, os zeros e uns, vem daí, Até comentava contigo que meu pai, fundador da informática, também vem da matemática, e boa parte das pessoas que mexeram nos primeiros computadores de grande porte aqui eram da matemática. Isso é bem legal. Bom,
conversar a nossa prosa, o primeiro tópico aqui que eu queria trazer, que é inevitável, né? Quer dizer, diante de duas mulheres empoderadas, né, nessa nova geração, falo assim de uma maneira muito, com muito orgulho nisso. Para quem me conhece, para quem acompanhou a trajetória de todas as minhas empresas, sempre tinham muitas mulheres, né, empresas de base tecnológica, né, trabalhando com educação, tecnologia educacional, designers, nossa, tanta pessoal as meninas de comunicação. Aqui embaixo da gente, só para dar um exemplo, a gente tem um laboratório junto com a Apple que é meio a meio hoje, e já vem sendo meio a meio há algum tempo. Mas quem sou eu, né? Não é o meu lugar de fala. Queria primeiro, a gente sabe que ainda tem um abismo, né, no setor, mas começando pela Maria Luísa, como é que você vê o avanço disso, até como uma mulher empresária que vem trazendo isso lá de trás. E para a Tatiana, como é que não só você enxerga, mas eventualmente se existem algumas ações propositivas da Secretaria no sentido de estimular ainda mais essa participação. Alex e Tatiana, a minha inserção nessa luta do empoderamento feminino não foi tão antiga assim. Eu diria que eu tenho que reconhecer, né, que a minha trajetória foi muito junto a homens e talvez isso não ficasse muito evidente. Quer dizer, eu formei em engenharia mecânica, durante o meu curso de engenharia mecânica só tinha eu de mulher no curso de engenharia mecânica. Então, eu estava cercada de homens, eu talvez não notasse isso. Uhum. Aos poucos eu fui notando que, quando me tornei empresária, que não tinha outras mulheres empresárias com tanta frequência assim. Tinha na área de comunicação, como você disse, mas não era tão comum na área de software. Quando eu chegava num processo de licitação, alguma coisa assim, normalmente não tinha mulheres ali fazendo trabalho de venda, né? Uhum. E eu falo sempre isso porque eu não tenho como não reconhecer. Meu marido se aposentou e veio trabalhar comigo depois de 20 anos que eu estou na empresa, e ele, por ter trabalhado muitos anos em multinacionais, onde havia uma campanha muito forte, né, da participação feminina em diversos cargos, diversos níveis, ele falou, olha, a proporção de homens e mulheres aqui nessa empresa está ruim. Tem muito mais homem do que mulher na Live 245, isso tem que ser equilibrado. Eu falei, mas eu nunca fiz distinção, eu faço um processo seletivo, provavelmente seu processo está errado. Alguma coisa não está indo certo. E foi aí que a gente começou a trabalhar a afirmação feminina e eu vi que isso tem valor, que isso é necessário. Entende? Com vários aspectos. É interessante porque é importante reconhecer que eu não estava atenta a esse fato, né? Sim. E que alguém de fora veio trazendo essa informação e alguém que veio de uma cultura, que houve uma educação em cima disso. E hoje eu vejo que isso é real. Até começo a refletir porque vários debates surgem. E eu fico refletindo sobre a narrativa masculina de sucesso. É um homem que consegue rapidamente, de preferência que não tenha tido obstáculos. E a narrativa da mulher de sucesso é aquela que sofreu, que lutou. Então, a mulher que é valorizada é aquela que sofreu muito preconceito, muito problema. E o homem que é valorizado é aquele que teve sucesso rápido. E essas duas narrativas, às vezes, poxa, se eu quero ser uma mulher de sucesso, eu vou ter que sofrer? Eu vou ter que passar por dificuldades, né? Então, isso é uma coisa que a gente está descobrindo. Sim. Eu, particularmente, estou descobrindo. Eu acho que pessoas da área de exatas, da área de TI, demoraram mais do que outras áreas a perceber isso. Então, a gente ainda está refletindo sobre o assunto, mas não vejo ninguém, nem homem nem mulher, desprezar a relevância disso. Eu ia até pegar um gancho nisso, né? Será que é uma característica mais da área de exatas? Porque quando você olha em outras áreas, assistencialismo, por exemplo, quer dizer, sim, majoritariamente educação. Sim. Será que tem alguma... Tem, assim, as pesquisas, né, mostram que todas as áreas que são relacionadas aos cuidados têm mais mulheres. Né? Então, educação, psicologia ou até veterinária, todas as áreas que são enfermagem, né? Todas as áreas relativas aos cuidados são, em geral, mais procuradas por mulheres. E isso já, a priori, afasta as mulheres das exatas, porque existe uma cultura de que mulher é para cuidar, né? Cuidar da casa, cuidar dos outros, cuidar dos filhos. Então, essa cultura do cuidado seria mais feminina, que é uma coisa que foi culturalmente e socialmente construída, não tem nada de inato nisso, né? Então,
isso já separa bastante as profissões entre homens e mulheres, e isso também acontece dentro do meio intelectual. Né? Então, as carreiras de exatas, normalmente, elas têm poucas mulheres, e tem um fenômeno que é muito comum, que na matemática tem, que é o seguinte: quando a gente entra numa graduação em matemática, por exemplo, professora de ensino básico, tem muitas mulheres. Então, isso significa que nas graduações de matemática tem muitas mulheres. Mas quando você olha os grandes pesquisadores em matemática, a maioria é homem. Né? Então, esse é o chamado efeito tesoura, ou teto de vidro, que é o quê? Mesmo em carreiras em que tem muitas mulheres na entrada, quando você sobe na carreira, o número de mulheres vai diminuindo. E isso acontece muito no mundo da pesquisa, né? No mundo da ciência. E agora eu vi uma pesquisa, tem uma pesquisa da Unesco, mais ou menos recente sobre isso, que mostra que, por exemplo, é um fenômeno mundial. Né? Então, 20% dos trabalhadores do setor de inteligência artificial são mulheres. Só 20%. É muito pouco ainda. Ou seja, a gente tem que compensar isso com políticas públicas. Sim. Na Secretaria, a gente tem vários cursos de qualificação, capacitação em tecnologia voltado exclusivamente para mulheres. E a gente criou agora, já vou anunciar aí, estão abertas as inscrições, um prêmio, chamado Prêmio Elisa Frota Pessoa, sobre mulheres na ciência. Porque também o exemplo conta muito. Então, a gente precisa ver mulheres na ciência para inspirar mulheres a seguirem carreiras científicas. Né? E a Elisa Frota Pessoa foi uma física brasileira muito importante. Todo mundo conhece o Cesar Lattes, né? A gente tem o currículo Lattes. Ano que vem é o centenário do Cesar Lattes. Ele é um fundador do CBPF, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. A Elisa Frota Pessoa fundou o CBPF junto com ele. E ninguém conhece ela, todo mundo só conhece ele. Então, a gente... Né, por isso que a gente deu o nome dela ao prêmio. As meninas não se inspiram porque não propagam os nomes? Não, porque tem poucas mesmo, tem menos, e essas poucas são menos conhecidas ainda. Então, a gente tem um trabalho também de torná-las mais conhecidas, por isso que a gente criou esse prêmio. Eu vejo um fenômeno na tecnologia, na TI, que é assim, há muito tempo atrás, TI era coisa de engenheiro de software, né? Você, para botar um site no ar, você precisava de um programador, de um front-ender, um back-ender, um monte de gente. Hoje, a programação está muito mais intuitiva, né? Então, a gente consegue trazer para a área de TI as mulheres que vêm de outros setores. Eu falei de comunicação, design. Hoje, minha filha acabou de se formar aqui, design é só mulher. Então, assim, tem esse fenômeno também, não parece? Eu estou olhando para Maria Luísa porque é uma empresa de TI, né? A gente faz software. E nós aderimos aí por conta dessa motivação, a gente se empolga com os nossos rapazes, com as nossas moças, mas hoje nós temos uma funcionária que é oriunda do curso Mulheres Tech da Prefeitura. Temos uma outra que é oriunda do curso Programadores Cariocas. Então é bem bacana também, são mães as duas, e tem suas dificuldades inerentes do carinho de ser mãe, de precisar cuidar, etc. Então, isso é muito importante também. E eu acho que talvez a mulher seja mais por cuidar, por ter atenção, aí, não sei, tradicionalmente, culturalmente, ela seja muito boa para especificar projetos, porque ela se preocupa com o cliente. E aí, isso é um ponto que talvez seja relevante. Quer dizer, se culturalmente ela foi preparada para cuidar dos outros, na hora que ela está à frente de um projeto novo, ela também tem essa preocupação em cuidar do cliente, em ouvir, saber como é que ele está. Isso pode ser aí um momento que a cultura nos favorece. Não favorece a mulher, mas favorece a tecnologia, porque vai ser mais atendido e melhor. Mas aí são teorias. Teorias, mas é um assunto. Então, quer dizer, você como a primeira secretária, né? Curiosidade, assim, dentro do secretariado em geral, como é que tá isso aí? Não, até que a gente tem bastante mulher. E tem mulheres em áreas, não é só nas áreas tradicionalmente de mulheres, né? A gente tem, por exemplo, nossa secretária de transportes, que é uma área pesada, né? No Rio de Janeiro, é uma mulher jovem, competentíssima, técnica, a Maína Celidônio, é uma mulher. A gente tem muitas mulheres na prefeitura muito competentes, e isso é interessante, em áreas que não são tradicionalmente de mulher. A secretária de Fazenda é uma mulher. É uma mulher. Então, isso é bem legal. Show de bola, maravilha. Não sei se é a Maria Luísa, mas eu pegando um gancho aqui, invadindo aqui, já que a gente falou da secretaria, Tatiana, conta pra gente aí como é que foi o convite
do prefeito, e hoje, como é que você recebeu, quais foram as suas motivações para aceitar, e eu perguntaria o seguinte, hoje, se você pudesse elencar os 3 ou 4 projetos prioritários assim, da sua pasta, qual é o legado que você quer deixar quando você passar por lá? Maravilha. Então, primeiro, né, a gente tem que dizer que, infelizmente, a minha secretaria tinha sido extinta no governo anterior, né, do Crivella, né? Ela não deixou de existir. Não me causa surpresa. Pois é, assim como todas as políticas, as naves do conhecimento fecharam, enfim, uma catástrofe. E desde que o Eduardo Paes reassumiu, então, agora nesse mandato, ele começou a reabrir as naves do conhecimento, e agora, então, nesse ano, ele me convidou no início do ano para assumir a Secretaria de Ciência e Tecnologia com essa tarefa, né, de reestruturar e expandir esse projeto maravilhoso, que foi criado por ele mesmo em 2012, que são as naves do conhecimento, Sim. que é o principal projeto da minha secretaria, né? São que 9. é um projeto, são 9 naves, que são equipamentos grandes, bem equipados, com muito conforto, muito acesso a tecnologias de ponta para populações muito vulneráveis. Uma delas fica lá do lado do estádio do Engenhão. No Engenhão. Uma delas fica no Engenhão. Exato. Bem bacana. Lá a gente vai inaugurar a primeira arena gamer pública da América Latina. Vai ser daqui a um mês, mais ou menos, a gente vai inaugurar lá no Engenhão e vai ter uma incubadora, já vou anunciando, para empresas de games, que vão poder usar, inclusive, a Arena Gamer para testar seus projetos. Então, e ainda tem aquela parte de esportes lá em cima, que você consegue interagir. Não, então, é lá que vai ser a Arena Gamer. Aquilo lá vai para o Museu Olímpico, que vai ser em outro lugar. Perfeito. E lá em cima vai ser a Arena Gamer e a incubadora Espaço Gamer. Lindo, um prédio lindo. Qual seria o objetivo desse projeto Naves? Eu sou fã do projeto Naves. Quando a gente ganhou aquele prêmio da ONU, do Forsoft, propositalmente, o subsecretário Franklin, ele levou a gente lá para dentro da nave. E foi todo mundo em triagem receber o prêmio. Todo mundo queria receber o prêmio e ficamos impressionadíssimos, porque a gente não imaginava que tinha uma instalação daquele porte, daquela estrutura tão bacana, num lugar remoto, que entrava por um caminhozinho diferente, que as pessoas têm medo. São lugares muito vulneráveis, né, que normalmente tem poucos equipamentos públicos, que as pessoas não têm acesso, muito menos ao mundo da tecnologia. Então, você entra nesse lugar, quando você chega lá e vê uma nave do conhecimento, é uma coisa assim que você não espera. Você não espera. Por exemplo, em Nova Brasília, né, no meio da favela lá do Complexo do Alemão, tem a nave do conhecimento, que eles têm impressora 3D, óculos de realidade virtual, equipamentos de ponta, tem cursos, vários cursos, desde tecnoarte até drone, Canva, enfim, tem tudo. E então, assim, é um projeto realmente para dar acesso ao mundo da tecnologia para todo mundo, né? E qual é o objetivo? Desculpe interromper. Inclusão digital e qualificação tecnológica. Qualificação profissional é o principal objetivo, né? E também geração de oportunidades para que essas pessoas que a gente forma possam criar seus negócios ou serem empregadas no mundo da tecnologia. Então, geração de oportunidades para essa população. Agora, né, qual seria o meu legado? Né? Primeiro, a gente está expandindo o projeto das naves. A gente está criando um projeto novo chamado Naves Satélite, que são naves menorzinhas, que vão ficar nos espaços que estão ociosos das bibliotecas dos CIEPs. A gente está reformando e ali vai fazer uma nave satélite, que é uma nave pequenininha. Então, vamos inaugurar 4 ainda até o início do ano que vem. Uma delas aqui no CIEP Nação Rubro-Negra. Vai ter uma aqui na Gávea, pertinho, né? E depois, além disso, a gente vai inaugurar amanhã a Estação Rio de Tecnologia, que é um ônibus, né? Um ônibus com uma parceria com o SESI, com formação tecnológica e itinerante, que vai rodar a cidade, mobile. A gente vai inaugurar amanhã também na Central do Brasil, então a gente vai rodar por aí. Um lugar ótimo, né? Para ter um Exato. Então a ideia é expandir esse projeto, dando mais capilaridade, tornando as naves mais espalhadas na cidade, mais acessíveis, né? E para isso menores, para poder ser factível também. E então esse é um lado do meu projeto. Agora eu também, como venho da universidade... Só uma perguntinha. Majoritariamente jovens ou jovens, adultos, mais velhos? De tudo. É uma coisa impressionante as naves. Quando eu cheguei, eu achei que era isso, né? Que ia atrair os jovens, que ia atrair... Não. Só para vocês terem uma ideia, tem muito também jovem, claro, mas o público mais assíduo, mais emocionante, mais inesperado das naves é o público do que a gente chama da melhor idade. Porque a gente tem vários cursos de iniciação à informática.
Então, essas pessoas, primeiro, são muito assíduas, porque muitas vezes estão aposentadas, Sim. tem gratuidade no transporte, né? Então, esses cursos bombam de iniciação à informática para a melhor idade. Então, você Bacana. chega lá, tem pessoas de 60, 70 anos, que vão lá todo dia, que às vezes não sabem ligar um computador, não sabem E, mandar às um vezes, até dá e-mail. uma oportunidade de trabalho para eles também, Sim, futuramente, né? claro, a oportunidade de Inclusão. trabalho é ótima, mas além disso, tem uma outra coisa. Hoje, vários programas sociais você só acessa pela É. internet, entendeu? Várias coisas. Então, é essas verdade. pessoas às vezes não conseguem acessar o programa porque não sabem baixar o aplicativo. E É. lá tem curso para isso. Esses cursos é uma coisa linda. Eles levam bolo, eles estão sempre juntos, aí cria aquela Tem um comunidade. aspecto É uma social, coisa né? incrível. Bacana. Esse foi o Legal. mais surpreendente para É. mim, né? Tenho ido sempre entregar Muito certificado e eu fico emocionada com esse público, porque realmente eu não esperava, assim, eu não tinha essa ideia, né? E é um público muito assíduo das naves, além, claro, das crianças, dos jovens, né? E, e aí o outro projeto, né, da secretaria. Então, como eu venho da universidade, uma coisa que eu criei agora foi um projeto chamado Rio de Conhecimento, que é um projeto de integração. Nome é ótimo. Pois é. Um rio. Um rio de conhecimento. Muito bom. De integração com todas essas universidades e centros de pesquisa que a gente tem no Rio de Janeiro, né? A Certo. cidade do Rio de Janeiro tem uma densidade enorme de universidades, centros de pesquisa. Uhum. Então, é um programa de integração e articulação entre a prefeitura e todas essas universidades. Esse prêmio faz parte desse programa, porque é um Bacana. prêmio voltado para estudantes universitários. Uhum. Além disso, a gente vai lançar agora um programa chamado Jovens Cientistas Cariocas, que é um programa de bolsas para estudantes de graduação, mestrado e doutorado atuarem nas naves do conhecimento. E aí também com programas de divulgação científica e de proposição de soluções para os problemas da cidade, a partir Essa do conhecimento. integração é tipo uma base de conhecimento das pesquisas que são realizadas nas universidades? Tipo um Isso, banco mas de uma dados? aplicação. Não, mais do que um banco de dados, é uma aplicação. Esse programa é para incentivar que esses jovens estudantes proponham projetos para resolver problemas da cidade. Tá. E a gente Legal. vai fomentar esses projetos. As empresas poderiam ter acesso a esses projetos? Claro, seria ótimo. É só Porque procurar deve ter a gente ideias lá. incríveis surgindo dentro Não, das seria maravilhoso. A universidades. próxima etapa, as empresas pegarem e implementarem Né? os projetos. Podem procurar. E se tiver empresas vendo a gente aí, procura a gente Certamente na tem, está no secretaria. canal da tem, SESC. a gente, Pode canal da procurar a SESC. gente na secretaria que nós queremos parcerias. A nossa diretora, a gente tem uma diretoria de empreendedorismo, que está olhando só as startups e como a gente... Boa. Tem Isso. muito curso de empreendedorismo nas É. naves também. Enfim, é um curso muito procurado. né? Muito Porque o procurado. empreendedorismo é muito, às vezes, infelizmente, por uma questão de necessidade, né? O empreendedor, nos piores momentos, acaba que... Mas muito legal. Uma última que me ocorreu aqui, você falou em vários, a história do Porto ainda está na pauta, porque Tá. isso era algo que, durante um tempo, estava muito em voga. Aí Não, tá sim. O Porto Maravilha vai sair. É. O prefeito já foi a Brasília, falou com Lula, já conseguiu o financiamento e o compromisso de fazer essa nova graduação, essas novas graduações do IMPA, né, que vão funcionar Lá. ali no Porto Maravilha. O galpão está em obra, já vai ser entregue agora em setembro. E a ideia é que a gente tenha ali esse novo curso do IMPA e também que tenha um ambiente de empresas, Posso de dar um tecnologia. palpite? Antigamente ali tinha Estácio, que ficava bem ali atrás, que tinha um espaço, inclusive chamava Nave, que era uma área de inovação, não sei se você se lembra disso, Sim. na Estácio Sá. E um ingrediente que me parece que não tem ali Avenida hoje, Venezuela que você está falando? bem na rua de trás, você está no Porto, aqui Venezuela. na rua de Venezuela, né? É. Onde tem o Angudo Gomes ali, É lá, do lado do Angudo Gomes. exato. E eu acho que aquilo perdeu força, mas o meu ponto, assim, ancorar ali uma universidade, né? Talvez um instituto... Acho que pode florescer mais, né? Uma vez que estabelecido o Sim, IMPA, claro, é natural que A outras ideia é que apareçam. isso seja um polo e que depois Sim. outras apareçam em volta, outras iniciativas. E grandes né? empresas, né? Imagino eu que vocês devam estar Sim. falando aí com Sim. todos os corporates. Corporates, certeza, é. por favor, vem Sim, para sim. junto, né? Porque... Sim, esse é um projeto mais amplo da Prefeitura como um todo, né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico está Legal. muito à frente e agora a nossa Secretaria também está se envolvendo mais para ajudar. A gente fez ali o hackathon, né? O Hack in Rio, o primeiro foi ali, os primeiros foram ali naquele prédio que parece um navio, né? De frente ali também para a cidade do Samba, né? Não me lembro como é o nome Foi desse no Aqua, prédio. né?
prédio do Aqua. É o do Aqua ali? Não me Aquele lembro. que faz assim, né? Aquele que faz assim. É o Aqua. Os primeiros Já tá hackathons foram ocupado, ali. já tá bem bacana Agora lá, hoje... tá cheio hoje de empresas lá, tem muita... Por conta daquele incentivo que a prefeitura fez, da redução do ISS na região do Porto, aquele prédio e outros da região foram bem ocupados, assim. Teve um desafio, né? Essa desafio. revitalização hoje do centro do Rio, talvez seja um dos... restaurante, tem muita coisa aí acontecendo. É uma revitalização mais ampla, né? Tem a região do Porto, mas isso vai até o centro ali, ali onde tem, por exemplo, o Automóvel Clube, a prefeitura também está com uma iniciativa de revitalização. Tatiana, quando eu te conheci, você atendeu um chamado da CESPRO na ocasião das eleições para a gente poder se comunicar com os candidatos, né? Você foi candidata a deputada e eu não tenho certeza o que você conhecia das nossas pautas de reivindicação das empresas. E para mim é super importante a gente poder falar o que a empresa tem, quais são as fragilidades, né? Nesse momento agora da reforma tributária, nós estamos falando com os deputados, até falei que estamos recebendo telefonemas de deputados, porque a gente está falando onde somos frágeis. Isso é tão importante, né? Às vezes o empresário gosta de falar que é forte, que é poderoso, mas a gente tem que falar das suas fragilidades. E aí eu entendi que você percebeu, você é uma pessoa que captou muito rapidamente. Porque eu sou da área, né? Então eu sou uma boa representante dessa área, porque eu venho daí, então claro que eu entendo, né? Como é que a gente pode aqui aprimorar essas relações universidade-empresa para tornar as nossas empresas mais inovadoras? Porque eu sempre conto uma história. A inovação vem da universidade, a melhor inovação vem da universidade. Mas a universidade, mesmo que ela consiga propor uma solução tecnológica que possa ser vendida para uma empresa, ela não consegue dar manutenção e escalar. Sim. Não é função da universidade escalar. E acreditar que a universidade sempre, a cada produto novo, vai criar uma startup, um produto, uma empresa, e aí essa vai escalar, também é muito difícil, é muito árduo. O empreendedorismo passa por muitos obstáculos. Então, seria mais fácil pegar algumas empresas que já existem, que já estão consolidadas, mas talvez ainda não tenham aquele tchan, né, para crescer e pegar e se unir com a universidade. Mas isso é complicado, né? É complexo. Então, por isso que eu digo, assim, né, eu me coloco muito como representante mesmo desse setor, seja como deputada, como secretária, porque eu acho que venho daí, então eu entendo um pouco as dores, né, e as questões internas específicas ao setor. E tem uma coisa que eu tenho cada vez mais me convencido, que é o seguinte: a gente sempre fala que a gente precisa, para enfrentar os grandes desafios da nossa época, seja a inteligência artificial, seja a desigualdade, seja as mudanças climáticas, a gente precisa juntar os setores da pesquisa, da universidade, das empresas, dos governos, do poder público e da sociedade civil. E a chamada era tripla hélice, agora já é quádrupla hélice, né? Agora já é quádrupla. Aí que são os investidores. Aí os investidores. Perfeito. Agora, não é simples fazer isso, saber como fazer isso não é simples. Articulação, né? Não à toa tem surgido algumas teorias, acho que a mais famosa é a teoria da Mariana Mazzucato, de política orientada por missões, né? Que é o quê? É exatamente a partir de uma missão você criar um modo específico, uma articulação específica entre todos esses setores para resolver aquela missão. Missão que você diz é um objetivo em comum? Uma missão. Né? Eu tenho uma missão, por exemplo. A minha missão vai ser criar novos caminhos de adaptação para o Brasil relacionados à mudança climática. Onde é que o Brasil tem potencial no caminho da adaptação? Novos materiais, por exemplo. Ontem eu fui visitar o Instituto de Inovação em Química Verde do Senai. Bacana. Incrível, né? Então, eles pesquisam isso, novos materiais. Por exemplo, eles têm uma iniciativa lá, com uma empresa que é até do norte, sobre um tipo de cimento que é mais ecológico e que diminui o problema das mudanças climáticas, né? Então, nós teríamos essa missão. A partir dessa missão, né, que é para achar caminhos para o Brasil nos novos desafios da adaptação às mudanças climáticas, como a gente reúne o setor da pesquisa, as empresas, e eu acho que o poder público tem um papel muito importante aí, que o poder público é o articulador para a gente... Qualquer lugar do mundo. Para a gente realizar a missão. Qual é a inspiração? Eu acho que tem um exemplo que é muito claro, por isso que a Mariana Mazzucato ficou muito famosa,
porque ela dá um exemplo que eu acho que é muito eloquente, que é o exemplo da missão Apolo, por isso que se chama missão, né? A missão é levar o homem à Lua e trazê-lo de volta a salvo. Onde estão as competências que eu preciso buscar para atingir esse objetivo? A partir daí, junta a empresa, junta o governo, junta a pesquisa, as universidades. Em torno de um projeto em torno de um projeto. E o Isso faz muito desafio é a sentido. coordenação Né? dessa missão, né? É isso. E aí você que E se essa coloca aí nesse missão, momento. eu acho que o poder público tem um papel de coordenação, mas esse arranjo não é simples. Para cada missão, ele se dá de uma forma específica, que vai ser favorável àquela missão. Então, eu acho que assim, isso é importante, porque eu tenho ouvido muito, e eu mesma faço esse discurso, discursos mais gerais sobre essa necessidade, mas eu acho que a gente precisa entrar na especificidade, entrar nesse detalhe. Porque, por exemplo, se a gente diz assim, reduzir imposto, se a gente quer estimular empresas a virem para uma região, claro, é certíssimo, temos que reduzir imposto. Ou não saírem daqui. É suficiente reduzir imposto? Não é. Reduzir imposto é um passo, mas não é suficiente. O que a gente pretende fazer no Porto Maravilha é uma missão, porque reduz o imposto, traz uma nova universidade criada pelo INPA, traz as empresas, o poder público articula, o poder público encontra um jeito que seja sustentável. Então, isso a gente pode dizer que é uma missão. A missão é o quê? Desenvolver a região do Porto para que aquilo seja um polo de tecnologia. Boa. Tatiana, eu queria que você olhasse... Você é articuladora nesse processo. Eu e a prefeitura, no caso, como um todo, manager. né? É isso. É isso. Tá vendo esse painel aqui? Esse painel está lá impresso na parede da sede da CESP aqui no Rio de Janeiro. E ela tem vários sonhos, até falar assim, eu sonho, né? Talvez seja uma missão, porque botou um foguete. Sim. Né? Até fazer o Rio decolar. Fazer o Rio decolar e falando de transformação digital, de smart city, de ecologia, de capacitação, falando de um Rio além do petróleo. É uma missão. Né? É uma missão como tornar o Rio menos dependente do petróleo. Até vou ter uma pauta na sequência. Nanotecnologia. Acho que aqui a gente pensou aqui, já fazendo a nossa contribuição aí em algumas missões. É um design thinking, ele é um design thinking da questão. É um diagrama de missões. É um diagrama de missões e até algumas competências que precisariam ser articuladas para que chegássemos aos resultados. Né? Deixa eu puxar um gancho aqui nesse Rio além do petróleo, né? Que a gente está aqui no Conexão, a CESP Saúde Rio, né? E outro dia uma fonte segura me disse que a área que mais emprega no estado do Rio é o setor da saúde, né? Uma cadeia gigante, né? E tecnologia na saúde hoje, se você pegar o que foi investido no setor da saúde em tecnologia, é um dos setores onde os investidores estão mais olhando. E a saúde permeia, né? Porque vamos combinar que tem nada mais importante do que a saúde. Né? E aí, minha pergunta é assim, e aqui na PUC a gente tem uma vocação muito forte nessa área. A medicina da PUC, por exemplo, está fazendo 70 anos esse ano, e uma série de atividades, e a gente tem essa dinâmica de conexão, tanto com o setor público quanto o setor privado. Redditor já fez trabalho com a gente, Perinatal para falar do privado. Nós tivemos agora, a gente está muito se aproximando, hoje tive à tarde com o pessoal do Hospital Pedro Ernesto, que é da UERJ. Da UERJ, que vem forte também, tá bacana o que eu estou ouvindo de lá. A gente foi lá numa reunião de empreendedorismo, né? Você esteve lá? Não, eu não tive lá porque eu estava em São Paulo, mas hoje eu estava fazendo follow dessa reunião. Eu, por acaso, também não estava lá, mas minha sócia esteve lá e foi uma reunião incrível. Saúde. Qual é a visão? O Rio de Janeiro aqui, você pensar em cirurgia plástica, Pitangui. Você pensa em medicina esportiva, vários nomes da saúde. No privado, né, você pensa na Mil, nasceu aqui e tudo mais. É uma área assim, qual é a relevância disso lá na prefeitura, dentro da área da ciência e tecnologia? Tem um olhar especial? Se tiver, tem algum projeto desses que você acabou de apontar, tem interseção com esse segmento? Impossível não falar de saúde no Conexão à CESP Saúde. Não, primeiro, só enfatizar que a política pública de saúde na prefeitura, ela está muito bem, né? Ela vem sendo expandida, incentivada, né? Lá nosso secretário Daniel Sorange, que é excelente.
A gente tem criado novos centros, Centro Super Carioca de Saúde, Legal. etc. E isso também significa que tem uma área de pesquisa intensa nessas políticas de pesquisa de uma série de coisas, de impacto, né? Então, existe muita pesquisa sobre o serviço de saúde, né? Sim. Agora, eu acho que a sua pergunta também tem a ver com o setor da indústria da saúde, né? Geral, Da né? produção, Agregador, da produção É. de produtos que possam ser consumidos pela saúde pública. Inclusive, o SUS é um grande comprador, né? E o Brasil tem Case, muita né? tradição Sim. de produção de vacinas, por exemplo. A Fiocruz é referência Na nessa cidade. área. O Butantan, a gente viu na pandemia, né? Sim. Então, claro que o Rio tem muito potencial para isso, ainda que as políticas nesse sentido elas sejam mais federais e até estaduais do que municipais. Mas eu acho que a gente vai viver agora um boom desse setor de saúde. O Ministério da Saúde tem um projeto que é muito interessante, chamado do Complexo Econômico Industrial da Saúde, que é também inspirado no Rio, que o Rio tem muito potencial, justamente para a gente produzir aqui os medicamentos e as vacinas que seriam utilizados pelo SUS. Perfeito. Né? E o município tem muito interesse de entrar nessa agenda, ainda que a gente ainda esteja estudando, conversando, até porque o próprio governo federal ainda está Sim. iniciando agora, né, essa Sim. agenda, mas a gente quer entrar e o Rio tem muito potencial para isso, Sim. com certeza, né? E aí eu falo saúde assim, lato sensu, né? Tô falando, não é saúde de ficar doente, né? É saúde que vai do bem-estar, cruza com turismo, a cultura do carioca de estar sempre no outdoor, no lazer, né? Quer dizer, Claro, esporte. sim. É amplo senso, minha visão. E assim. a gente tem, como você falou, né, lembrando aqui, a gente tem centros de pesquisa em saúde muito top, né? Tem a PUC, que você Tem. citou, eu já citei a Fiocruz, tem a UFRJ, UFRJ, né, que tem várias Niterói áreas. tem o Instituto Vital muito de Brasil. ponta, né? Niterói. Então, a gente realmente tem, eu acho que talvez os dois setores em que a gente tenha um conhecimento acumulado muito de ponta, assim, né? Eu acho que em nível internacional, que a gente pode, mas que a gente pode ainda explorar mais do ponto de vista econômico, é a saúde e justamente as novas tecnologias, né? Até a informática, etc. Tem um setor que a gente já faz isso bem, que é a energia. Né? Sim. Então, eu acho que são os três. É verdade. Mas a gente precisa fazer para a saúde e para as novas tecnologias aquilo que a gente já faz bem para a energia, para o petróleo. Né? A gente teria como desenvolver e fomentar de alguma forma que as tecnologias voltadas para a saúde possam ter um incentivo do município, ou no mínimo, que não seja incentivo financeiro, mas de articulação. Não, eu acho que sim, mas aí a gente tem que fazer a missão. Ainda não está traçada a missão, a gente tem que traçar essa missão e eu acho que isso, a parceria com o governo federal seria muito importante, porque é também uma missão dessa nova gestão do Ministério da Saúde. Né? A minha tese de mestrado foi um algoritmo de tomografia, com poucas projeções, que tinha um objetivo principal reduzir a quantidade de emissão radioativa. A gente tem agora esses programas. E também a economia no processo. Lá no Parque Tecnológico da UFRJ tem uma empresa que usa inteligência artificial para reconhecimento de padrões e tomografia para a Covid, né? Exatamente. Aí tem uma empresa nova lá sobre isso. Não está aqui mas me ocorreu. A gente está vivendo um bom momento, né, no que tange a eventos, né, de inovação, né? A gente está surfando uma onda interessante. Veio o Web Summit, Rio Innovation Week no final do ano. Rio Innovation Week que vai ter agora de novo esse ano. O Rio Innovation Week. E o Web Summit também, lembrando que não foi só um, né? Vão ser vários anos, justamente para colocar o Rio nessa agenda. Sim. Eu, em Portugal, né, eu conversei com algumas pessoas de lá que vieram, e eles dizem muito isso, que essa agenda, colocar Lisboa no centro da agenda das novas tecnologias, o Web Summit foi fundamental, né? Então, a ideia é que o Rio também Os portugueses vieram aqui para... Sim. A gente fez o Hack... Não. Outra coisa, em Portugal não é eu confundo Rock in Rio com Hack in Rio. Às vezes foi o contrário. Deu um nó. Nós é que fomos apresentar. Sim. Olha, não sei, a Maria Luísa já falou a respeito, né, dessa vocação, desse ecossistema. E aí eu estou provocando, já que a missão ainda não foi construída, vamos entregar para ela aí esse painel e quem sabe no se plano inspirar. de voo vai ajudar a gente, sim, esse plano de voo, eu não sei se eu comentei, né, oficialmente, mas que começou com uma história que veio de 2019, em que a gente entregou um documento para o ministro de Ciência e Tecnologia na ocasião, o astronauta Marcos Pontes,
solicitando que o Rio de Janeiro te recebesse uma sede do Por isso Instituto que era de plano Inteligência... de voo. Era plano de voo, não. Mas, por acaso, o Rio de Janeiro já tinha vários grupos de voo de foguetes sediados aqui no Rio de Janeiro, a GFRJ da UERJ, a Minerva Rockets da UFRJ, entre outras, que já tinha até ido para os Estados Unidos lançar seus foguetes, né? Até ultimamente eu tenho publicado 5 anos que eles foram lá. Mas a gente falou porque a gente já tinha um grupo de inteligência artificial no Rio de Janeiro formado. 2 anos depois, com a pandemia, nós lançamos um manifesto dizendo que a universidade, conjunto, que o ecossistema universitário do Rio de Janeiro é único. E até chamamos de Boston brasileira aqui, né? Tantos expoentes da pesquisa, do desenvolvimento, e que esse aspecto tão único no Rio de Janeiro deveria ser um fator de crescimento incrível do empreendedorismo, da inovação. E que se isso não aconteceu é porque faltava aí um elemento que é o que você está colocando muito bem, que é a articulação. Eu tenho uma palavra que eu acho que é colaboração, que é uma palavra que talvez seja até mais forte, que a gente estava até comentando antes de chegar, né? Eu acho que o seu grande papel é fazer que as pessoas saiam da toca, colaborem. Sim, eu tenho feito, assim, tenho conversado muito, né? Desde que eu entrei lá, tenho conversado muito e várias associações, né? Além da SESP, porque eu já tenho várias conversas, né? Já estou em uma relação aprofundada, assim, que eu aprendo muito. Outras associações têm me procurado e é impressionante, assim, como parece mesmo que esse é um setor que não sei, cada um no seu quadrado. A sensação de que não, e que também se sente um pouco abandonado, assim, sabe? Eu tenho um pouco essa sensação e eu estou tomando para mim essa missão de trazer, de aproximar, de reunir, de ouvir primeiro, né? Sim. Eu, assim, infelizmente, eu não tenho muito tempo, porque eu entrei no meio da gestão, então não vou prometer muita coisa, mas eu acho que começar a reunir... Você vai até ano que vem. Até ano que vem. Mas eu entrei agora e aí leva um tempo também, né? Claro. Então eu acho que... Mas alguma coisa vai dar para fazer. Alguma coisa vai dar para fazer. E a SESP é uma parceria Eu tenho acompanhado seus depoimentos nas redes sociais e vejo que o seu depoimento é bem coerente, é bem de acordo com o que a gente tem conversado. Torcemos por sua reeleição, digamos assim, como do grupo. Não, porque ter uma boa interlocução, às vezes parece tão básico. E assim, né, gente, governos que não sejam negacionistas. Tem que dar uma valorizada nessas horas. E governos que não sejam negacionistas, que prezem a ciência, que, né, prezem o conhecimento. Faz uma diferença enorme, né? Não, gigante. Então, Eduardo Paes é um prefeito que certamente ele tem essa visão e o que a gente tinha antes, gente, vocês não podem imaginar como eu encontrei as coisas lá, né? Do governo anterior, né? Eu entrei no meio, mas o secretário anterior começou o projeto, eu continuei, mas do governo anterior, vocês não podem imaginar. Em ordem de novo, né? Destruir é mais fácil que construir, né? Infelizmente, né? Muito mais fácil. E construir uma credibilidade que eu acho que vocês estão, pelo menos assim, falando como cidadão, tenho muito mais segurança no que está sendo colocado hoje. Olha, mais ou menos chegando para o final do papo, dizer que, primeiro dizer que conte com a SESP é a redundância da redundância da redundância, né? Porque o nosso presidente, o Robert, ele vem do Vale do Silício, né? O Robert, ele chama de, ele é um amerioca. Ele é um americano com carioca, mas o lado americano dele, da cultura dele, traz a visão pragmática e a visão da colaboração. E isso que a gente está falando aqui é muito legal, que a gente tem esse canal de comunicação aberto com a prefeitura. Eu até queria falar que ele gosta de colocar uma metáfora, né, dos peixes que se colocam como... Foi da fantasia, né? Foi aquele desenho animado em que eles colocam informação parecendo um grande peixe para ameaçar a baleia que ia avançar contra os peixinhos. Às vezes, no Rio de Janeiro, a gente não percebe que nós somos todos peixinhos. Frente a um mundo de inovação que está com uma fúria econômica, porque sempre foi assim. E a gente deve se unir, ainda que peixinhos maiores e peixinhos menores, mas tem que se unir para fazer uma formação e enfrentar o desafio. E todos os ecossistemas inovadores de sucesso no mundo são assim, né? O Vale do Silício é assim. Você falou Boston. Eu participei do primeiro grupo, que foi Boston do REAP.
Eu estava no primeiro grupo do REAP. A gente foi a Boston, que é o Regional Entrepreneur Acceleration Program. Você vai lá e são cidades. A gente foi como a cidade do Rio. Na época representado então era o Halp, o secretário de Ciência e Tecnologia da época. Já tem um tempão isso também. E é isso. Quem consegue fazer essa articulação sai na frente. Então, primeiro passando assim já num tom de palavra final, assim, nosso mantra, né, que é possível. O Rio de Janeiro tem os elementos necessários para que a gente seja um expoente, um ecossistema pujante, né, na ciência e na tecnologia. Não sei se você concorda com isso. Concordo absolutamente. Né? Foi não só concorda, como já desenhou que aí. a gente desenhou para deixar claro para todo mundo ver. Sim. Que a gente não só acredita, como tem um propósito. Então, às vezes, o dinheiro não é o que nos norteia somente. O dinheiro é importante para todo mundo, mas o propósito de ver mais à frente é tudo. Eu acho que essa sua articulação, com a sua capacidade de se comunicar, que você se comunica muito bem, entende muito bem, porque para se comunicar muito bem tem que entender o que o outro pensa, né? Então, você vai ser realmente a pessoa perfeita para articular esse movimento e essa missão. Sim. E diz aí pra gente então, Tatiana, nesse espírito aí, você tem mais 1 ano e meio aí mais ou menos pela frente, dá uma mensagem de otimismo para o ecossistema carioca, o que esperar, o que acompanhar do trabalho de vocês, editais, sei lá. Sim, Gigi. Então, nossa missão, né, que o prefeito Eduardo Paes tem falado muito, é transformar o Rio na capital da inovação e da tecnologia. Da criatividade, né? E eu acho que isso a gente tem 2 polos aí, né? Um é inclusão digital, capacitação, formação, porque a gente quer fazer isso trazendo todo mundo. Né? Tecnologia, ela não pode ser uma maneira de aprofundar as desigualdades, ela tem que ser uma maneira de reduzir as desigualdades. Né? E para isso, realmente, a gente tem que dar acesso a todo mundo a esse mundo da tecnologia, a ter políticas de inclusão a partir da tecnologia. Né? A gente, em geral, tem muito essa ansiedade de que a tecnologia vai roubar os empregos, mas, na verdade, a tecnologia vai transformar os empregos. Sim. Só que isso exige programas de capacitação, por isso que a gente é tão dedicado a isso, né? Programas de qualificação, capacitação e inclusão digital. Então, esse é um lado. O outro lado, claro, é o lado das empresas, porque também não adianta a gente qualificar e essas pessoas não terem onde trabalhar. Então, o lado de incentivar o empreendedorismo, incentivar as empresas da área tecnológica, e isso em parceria com todo esse conhecimento que a gente tem aqui, né? E aí nada mais simbólico, a gente está aqui na PUC, em um centro que já faz isso, né? Sim. É incrível, gente, esse lugar aqui, vocês não estão vendo, mas é incrível, né? Que a gente já faz essa relação entre pesquisa, formação e empresas de tecnologia, talento, desenvolvimento, né? talento. Né? Então, isso a gente tem muito no Rio, realmente só falta articular e fomentar para a gente conseguir multiplicar, né, e tornar o Rio referência nessa pauta, que eu acho que a gente tem todos os elementos para isso, como vocês disseram. Que bom, que bom. Como carioca, eu fico feliz. Bom, pessoal, muito obrigado. Assim, a gente é mais um episódio muito legal, hoje com Maria Luísa Reis, diretora, ex-presidente da CESPRO, e com a Tatiana Roque, primeira mulher secretária municipal de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Em breve, a gente solta lá, vai estar no canal da IACESPRO. Beijo e abraço. Tchau, gente. Tchau.